Você realmente conhece a história da arma mais icônica do mundo? Ou apenas acredita que conhece? Parece uma pergunta estranha. Afinal, o AR-15 é provavelmente o fuzil mais famoso da era moderna. Seu nome aparece em filmes, documentários, guerras, noticiários, livros, vídeos, e praticamente qualquer pessoa que tenha algum interesse pelo mundo das armas já ouviu falar dele. Mas aqui está o problema. Quanto mais famosa uma história se torna, mais fácil é acreditar que já sabemos tudo sobre ela. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com o AR-15. Porque existe um detalhe escondido nessa história, um detalhe que muda completamente a forma como enxergamos essa arma. E o mais curioso, a maioria das pessoas nunca percebeu. Na verdade, se eu perguntasse agora quem criou o AR-15, milhões de pessoas responderiam imediatamente, sem pensar duas vezes, com total confiança. Mas, e se eu dissesse que a resposta mais comum está errada? E se eu dissesse que a história que quase todo mundo conhece está incompleta? Porque existe uma decisão tomada há mais de meio século que mudou para sempre o destino dessa arma. Uma assinatura, um contrato, uma venda, e talvez uma das escolhas mais importantes já feitas na indústria armamentista. Uma decisão que transformou uma pequena empresa quase desconhecida em uma nota de rodapé da história, enquanto outra se tornou uma lenda mundial. E quando você descobrir o que realmente aconteceu, vai entender por que alguns chamam isso de a maior traição da história de uma arma. Mas antes de continuar, se você gosta de descobrir os bastidores que quase ninguém conhece, já se inscreva no canal. Porque aqui nós não falamos apenas das armas. Nós falamos das histórias escondidas por trás delas. E acredite, a verdade sobre o AR-15 é muito diferente daquilo que a maioria das pessoas acredita. Para entender essa história, precisamos voltar para os anos 1950, uma época em que o mundo ainda estava se recuperando da Segunda Guerra Mundial, uma época em que a Guerra Fria começava a dividir o planeta, e uma época em que os exércitos procuravam desesperadamente qualquer vantagem tecnológica possível. Naquele período, quase todos os especialistas concordavam em uma coisa: o futuro dos fuzis estava em armas maiores, mais pesadas, mais potentes. A lógica parecia simples: se uma arma tinha mais alcance e disparava um projétil maior, ela seria naturalmente superior. Era assim que a maioria pensava, mas nem todo mundo concordava. Enquanto fabricantes tradicionais continuavam aperfeiçoando conceitos antigos, um pequeno grupo de engenheiros começava a enxergar um caminho completamente diferente. Eles acreditavam que o futuro não estava no peso, estava na eficiência. Não estava na força bruta, estava na inteligência do projeto. E essa diferença de pensamento mudaria tudo. O mais curioso é que essa revolução não nasceu dentro de uma grande fabricante de armas, não nasceu dentro do exército americano, nem dentro de algum laboratório militar secreto. Ela nasceu dentro de uma empresa ligada à indústria aeronáutica, uma empresa que fabricava aviões. Hoje isso parece estranho, mas faz sentido. A indústria aeronáutica vivia um período de avanços impressionantes, novos materiais, novas técnicas de produção, novas formas de reduzir peso sem perder resistência. E alguém teve uma ideia. Se conseguimos fazer isso em aeronaves, por que não fazer o mesmo com armas? Foi assim que surgiu uma pequena divisão experimental que tinha um objetivo extremamente ambicioso: criar armas mais leves, mais modernas, mais eficientes. E embora quase ninguém soubesse naquele momento, aquela pequena equipe estava prestes a mudar a história para sempre. Mas existia um problema. A maioria das pessoas não acreditava naquela visão. Na verdade, muitos especialistas consideravam aquelas ideias absurdas, porque tudo o que aquela equipe defendia contrariava décadas de pensamento militar. Mesmo assim, eles seguiram em frente. E foi dentro dessa pequena empresa que surgiu um homem que enxergava o futuro de uma maneira completamente diferente. Seu nome era Eugene Stoner, e talvez ele tenha sido um dos projetistas mais importantes da história moderna. Enquanto muitos engenheiros continuavam aperfeiçoando armas tradicionais, Stoner acreditava que o soldado moderno precisava de algo novo, algo mais leve, mais ergonômico, mais fácil de controlar, mais adaptável. Era uma visão ousada,
Mas essa visão começaria a ganhar forma em um projeto que chamou atenção por ser muito diferente de tudo que existia na época, um projeto conhecido como AR-10. E é justamente aqui que a história começa a ficar ainda mais interessante, porque foi durante o desenvolvimento dessa arma que nasceu a ideia que mudaria tudo, uma ideia que acabaria criando o fuzil mais famoso do planeta. Mas antes de revelar quem realmente estava por trás dessa história, precisamos entender por que aquele projeto parecia tão revolucionário para a época. Porque a resposta está exatamente aí. E quando você descobrir, vai perceber que talvez a história do AR-15 nunca tenha sido exatamente como contaram para você. Quando falamos sobre o futuro dos armamentos modernos, existe um erro que muita gente comete: acreditar que as grandes revoluções acontecem de uma vez. Mas quase nunca é assim. Normalmente elas começam pequenas, discretas, quase invisíveis. E foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto o mundo militar continuava apostando em conceitos tradicionais, Eugene Stoner e sua equipe começaram a trabalhar em algo que parecia completamente fora dos padrões da época. O primeiro passo dessa jornada foi o AR-10, projetado para o calibre 7, 62 51 mm NATO. Ele chamou atenção imediatamente, não porque fosse mais poderoso, mas porque era diferente, mais leve, mais moderno, mais eficiente. Em uma época dominada por aço pesado e estruturas convencionais, o AR-10 parecia uma arma vinda do futuro. Mas apesar de toda a sua inovação, ele não conquistou o contrato militar que a Armalite esperava. E aqui acontece algo curioso. Muitas empresas teriam desistido. Muitas teriam concluído que o mercado simplesmente não estava preparado. Mas Eugene Stoner percebeu algo durante os testes, algo que poucos estavam enxergando. Talvez o futuro dos combates não estivesse em munições maiores, talvez estivesse em munições menores, mais leves, mais rápidas. E, principalmente, que permitissem ao soldado carregar mais munição sem aumentar o peso do equipamento. Hoje essa ideia parece normal, mas na década de 1950 era quase uma heresia. Mesmo assim, Stoner seguiu em frente. E foi dessa visão que nasceu um novo projeto. Um projeto menor, mais leve, mais controlável, mais moderno. O projeto que mais tarde seria conhecido como AR-15. E agora chegamos à parte da história que quase ninguém conhece. Porque o AR-15 não nasceu dentro da Colt. Não nasceu em uma fábrica militar gigante. Não nasceu dentro do exército americano. Ele nasceu dentro da Armalite. Sim, a pequena empresa que quase desapareceu da história. Foi ali que Eugene Stoner desenvolveu o conceito. Foi ali que os primeiros protótipos surgiram. Foi ali que começou uma das maiores revoluções da indústria armamentista. E existe uma curiosidade interessante. As letras AR não significam Assault Rifle, não significam arma de assalto, não significam rifle automático. AR significa Armalite Rifle. O próprio nome da arma carrega até hoje a assinatura da empresa que a criou. Mas então surge a pergunta: se a Armalite criou o AR-15, como a Colt ficou famosa? A resposta está justamente naquilo que muitos chamam de a maior traição da história de uma arma. Porque a Armalite tinha uma coisa: ideias. Mas faltava outra: dinheiro. A empresa possuía engenheiros brilhantes, possuía inovação, possuía visão de futuro. Mas não possuía capacidade industrial para fabricar o AR-15 em larga escala. E foi nesse momento que surgiu uma decisão que mudaria tudo. Sem recursos para explorar comercialmente o projeto, a Armalite vendeu os direitos do AR-15, e o comprador foi a Colt. Hoje essa decisão parece simples, mas imagine por um instante. Você cria algo revolucionário, algo que acredita ser o futuro, algo capaz de transformar completamente um mercado. E então precisa abrir mão dele, porque não possui recursos suficientes para levá-lo adiante. Foi exatamente isso que aconteceu. A Armalite criou o AR-15. A Colt comprou o AR-15. E a partir daquele momento, a história da arma mudaria para sempre. A Colt percebeu rapidamente o potencial daquele projeto. Ela possuía estrutura, possuía influência, possuía capacidade de produção, possuía acesso aos tomadores de decisão. E começou a investir pesado.
Demonstrações, apresentações, avaliações, testes. Pouco a pouco o projeto começou a chamar atenção, principalmente dentro das Forças Armadas Americanas, mas o caminho ainda estava longe de ser fácil. Quando versões militares derivadas do AR-15 começaram a ser utilizadas durante a Guerra do Vietnã, surgiram problemas. Problemas sérios. Falhas de funcionamento. Questões de manutenção. Problemas relacionados à munição utilizada. Durante algum tempo, parecia que os críticos finalmente estavam certos. Muitos acreditavam que o conceito havia fracassado. Mas então, aconteceu algo que mudaria tudo. Os problemas foram corrigidos. Os processos foram ajustados. As versões foram aperfeiçoadas. E o potencial real da plataforma começou a aparecer. O resultado foi impressionante. Os soldados passaram a ter uma arma mais leve, mais fácil de controlar, capaz de transportar mais munição, mais adequada para os novos cenários de combate. Pouco a pouco, a plataforma conquistou confiança. Depois, conquistou contratos. Depois, conquistou o mundo. O AR-15 evoluiu para o M16. Mais tarde surgiria o M4. E então aconteceu algo extraordinário. Praticamente toda a indústria passou a seguir o caminho iniciado por Eugene Stoner. Hoje, é difícil encontrar um fuzil moderno que não tenha sido influenciado, direta ou indiretamente, por aquele projeto criado dentro da arma Light. Modularidade, leveza, ergonomia, customização, facilidade de manutenção. Tudo isso ajudou a transformar o AR-15 no padrão mundial dos fuzis modernos. E aqui está a grande ironia. Enquanto a plataforma conquistava o planeta, a verdadeira origem da história começava a desaparecer. A maioria das pessoas passou a associar automaticamente o AR-15 à Colt. O criador foi sendo esquecido. A empresa que deu origem ao projeto desapareceu da memória coletiva. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão fascinante. Porque sem a arma Light, não existiria a AR-15. Sem Eugene Stoner, não existiria a AR-15. Sem aquela pequena equipe de engenheiros visionários, talvez o mundo dos armamentos modernos fosse completamente diferente. E isso nos leva à pergunta mais importante de toda essa história. A Armalite cometeu um erro ao vender o AR-15? Ou aquela decisão era inevitável? Porque existe um argumento interessante dos dois lados. Por um lado, a Colt ficou com a fama, os contratos, o reconhecimento mundial. Por outro, sem a estrutura da Colt, talvez o AR-15 jamais tivesse conquistado o mundo. Talvez o projeto tivesse desaparecido. Talvez tivesse se tornado apenas mais uma curiosidade esquecida da Guerra Fria. Talvez o M16 nunca tivesse existido. Talvez o próprio conceito de fuzil moderno tivesse seguido outro caminho. E essa é uma pergunta que provavelmente nunca terá uma resposta definitiva. Mas uma coisa é certa, a história do AR-15 não começou onde a maioria das pessoas acredita. Ela começou dentro de uma pequena empresa chamada Armalite, uma empresa que ousou desafiar conceitos estabelecidos, uma empresa que enxergou o futuro antes de todo mundo, e uma empresa que acabou abrindo mão da sua maior criação. Talvez por necessidade, talvez por falta de opção, talvez porque ninguém imaginava o tamanho do impacto que aquele projeto teria décadas depois. E talvez seja exatamente por isso que essa continua sendo uma das histórias mais fascinantes do mundo das armas. Porque, às vezes, as maiores revoluções não nascem nas maiores empresas. Elas nascem em pequenos lugares, nas mãos de pessoas que enxergam o futuro quando ninguém mais consegue. E o AR-15 é a prova disso. Agora eu quero saber sua opinião. A Armalite cometeu o maior erro da história das armas ao vender o AR-15. Ou sem a Colt essa plataforma jamais teria conquistado o mundo? Comente sua resposta, porque eu vou ler os comentários mais interessantes. E se você gosta de descobrir os bastidores, as histórias esquecidas e os acontecimentos que moldaram o mundo das armas, já se inscreva no canal. Porque existem outras histórias tão surpreendentes quanto essa. Histórias de armas rejeitadas que se tornaram lendas. Projetos considerados fracassos que mudaram guerras. E decisões tomadas em uma sala de reuniões que alteraram para sempre o rumo da história militar. E acredite, essa foi apenas uma delas.